peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 52 do livro de Isaías. O livro de Isaías é considerado como se fosse uma Bíblia em miniatura. Ele tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos, que corresponderiam ao Antigo Testamento, eles apresentam bastante a relação ruim do povo de Deus com a lei de Deus. E do capítulo 40 em diante, até o 66, o que você encontra são grandes e maravilhosas promessas de salvação, de redenção, de resgate. E o capítulo 52 está nessa segunda parte. E por causa disso, muitas pessoas pensam que dois profetas diferentes, ou dois escritores diferentes, às vezes até três escritores diferentes, escreveram um livro. A chamada crítica da redação. E as pessoas querem ver algo mais do que o texto. Eu chamo isso, e não sou eu somente que chama, de má vontade com o texto. Ao invés de a gente deixar o texto falar, a gente quer impor ao texto certas categorias que o texto não está autorizando. A verdade é que o autor da Escritura e o autor dessa profecia é o Espírito Santo de Deus. É ele que põe na boca do profeta as palavras que o profeta tem que dizer. E que faz o profeta, ou o seu secretário, o seu amanuense, registrar essas palavras, para que tenhamos aqui. Então nós confiamos na santidade, na justiça, na retidão, na misericórdia, na graça e no amor de Deus, que são revelados através das profecias desse livro. O capítulo 52 está entre aqueles capítulos que falam da redenção de Deus. Ele é quase que uma transição. O capítulo 53, o capítulo do servo sofredor, é bastante conhecido, talvez o mais conhecido do livro, mas a verdade é que o capítulo 51 em diante, 52, já vem preparando para o capítulo 53, e na verdade, no finalzinho do capítulo 52, começa já o quarto e último canto do servo sofredor. Há quatro canções do servo sofredor na profecia de Isaías, e essa que você encontra aí no capítulo 53, que na verdade começa no verso 13 do capítulo 52, ela já é a quarta canção. Há outras três antes disso. Estamos falando de redenção, de salvação. Só que às vezes os termos são tão maravilhosos que eles parecem inacreditáveis. Sabe daquele tipo, é bom demais para ser verdade? Principalmente para um povo que ainda vai para o cativeiro, porque quando Isaías profetiza, o povo ainda irá para o cativeiro. Isaías ainda é aquele profeta que está dizendo, arrependam-se. Mas ele já antecipa o fato de que Israel continuará sendo rebelde e de que Deus vai levar para o cativeiro. Mas você tem esses 27 capítulos finais aqui dizendo, Deus vai trazer, Deus vai restaurar, Deus vai trazer redenção ao seu povo. Deus não esqueceu o seu povo. Vamos ler então o capítulo 52 da profecia de Isaías, até o versículo 12. Acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Por isso naquele dia saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora,
Fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Essa é a palavra do Senhor. Há muitas imagens na Bíblia da identificação de Deus com o seu povo e do nome de Deus com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como com a igreja. Hoje pela manhã eu mencionei uma que foi o encontro de Jesus com Saulo, Paulo de Tarso, quando no caminho de Damasco o Senhor lhe apareceu e ele caiu por terra e ele perguntou, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Paulo. E Paulo estava perseguindo os discípulos. Perseguir os discípulos é perseguir o Senhor, porque o Senhor se identifica com a sua noiva, com a sua igreja. Mas a imagem com a qual eu quero começar aqui hoje é a de Davi, quando ele tem aquele embate com Golias. Você se lembra da situação? Davi foi levar víveres para os seus irmãos, foi saber como estava a situação, a pedido de seu pai. Quando ele chega lá, ele encontra uma situação bastante interessante, não realmente incomum. Havia um campeão dos filisteus, que você sabe que é Golias, o gigante, talvez da altura do pé direito dessa construção aqui. É dessa construção aqui, tá? Não é dos outros andares, não. Desafiando o povo de Deus. Dizendo assim, para que vai haver uma matança? Manda o seu campeão para lutar comigo. Quem perder se torna escravo do outro. E quando Davi ouviu isso, Davi não ouviu como os outros ouviram. Saul estava ali. Saul também era bastante alto. A Bíblia diz que Saul, no meio do povo assim, sobressaía do ombro para cima. Ele não era um cara que se escondia com facilidade. E outros muito treinados estavam ali. Mas eles estavam ouvindo de um jeito diferente. Eles viam aquele homem, aquele guerreiro, desafiando, e ficavam ali pensando, quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? O rei ofereceu muitas coisas, isenção de impostos, riquezas, deu até a própria filha. Mas ninguém topou. Eu imagino que ela deve ter ficado muito chateada com isso. Quando Davi chegou, Davi ouve outra coisa, vê outra coisa, entende outra coisa. E a pergunta que ele faz é, quem é esse incircunciso, que tem significado? Ele não está simplesmente xingando Golias, ele está deixando claro, e o autor deixa claro, no primeiro livro de Samuel, o que está acontecendo. Quem é esse não aliançado? Quem é esse que está fora da aliança? Ele não tem o símbolo da aliança, o selo da aliança, ele não pertence à aliança. Quem é esse incircunciso para desafiar o Senhor dos exércitos? Davi vê um homem, Davi vê um pobre coitado, Davi vê um fracassado, Davi vê uma criatura que de forma louca, de forma incompreensível, está desafiando o Criador do universo. É isso que ele vê. Porque ele sabe que o povo de Israel carrega o nome de Israel. E que cada um dos membros do povo de Israel carrega o nome do Deus de Israel. Ele sabe disso, que não é o nome do rei, que não é o nome do próprio povo, mas o nome de Deus. Certamente ele conhecia o ensino lá de Deuteronômio que diz, olha, vocês são uma vitrine. As outras nações, quando olharem para vocês, vão perguntar, que gente sábia é essa? Que gente inteligente é essa? Que preceitos sábios e maravilhosos e de altos valores são esses? Só que naquela situação ali, isso nunca ia acontecer. O que eles iam perguntar é, que gente covarde é essa? Que gente medrosa é essa? Que gente é essa que não tem um homem, um campeão para enfrentar aquele outro lá? Ele sabia que era o nome de Deus que estava em jogo ali. É uma pena que esse texto seja usado de forma tão errada, né? Para ficar perguntando aí qual é o gigante que você tem que enfrentar, não é isso? Você sabe qual é o gigante? E qual seria a melhor aplicação desse texto, nesse caso? Seria dizer que o gigante é você. O gigante sou eu. Nós é que desafiamos Deus. Nós é que colocamos o punho para cima. Mesmo salvos, muitas vezes ainda fazemos isso. Então, se você tiver que procurar ali quem é o gigante que está ali desafiando a Deus, e não é para perguntar qual é o gigante que você está enfrentando, é para perguntar que tipo de gigante você está sendo, louco de não confiar em Deus como deveria confiar. Mas essa não é a mensagem dessa noite. É Isaías 52 e não o primeiro livro de Samuel. Deus se identifica com o seu povo. E aqueles que amam a Deus sabem disso. Por isso amam a igreja de Deus. Hoje nós oramos aqui em algum momento do culto para amarmos mais a igreja de Deus.
Todo aquele que foi salvo pelo noivo ama a noiva, porque sabe que a noiva carrega o nome do seu noivo e do seu pai. O texto que temos diante de nós se divide naturalmente em 4 partes. Nós vamos dar uma olhada rápida nessas partes. A primeira são os versos 1 e 2. E elas são um despertar. Você viu aí? Acorde, acorde. A ideia é a seguinte: você está com a roupa errada, ponha roupas finas. Porque em textos anteriores, Jerusalém é descrita ora como uma prostituta, ora como uma mendiga. E Jerusalém aqui é todo o povo de Deus, ela representa toda a nação de Israel. Todos aqueles que estavam debaixo do pacto e que jamais deveriam ser encontrados no cativeiro. Mas ela foi descrita assim anteriormente. Agora muda a cena e alguém está dizendo: olha, troca isso aí, troca essa roupa, sai dessa situação. Levante, sacude a poeira, dá a volta por cima, não dá vontade de dizer? É quase impossível, né? A única diferença aqui é que não é Jerusalém que dá a volta por cima. É o Senhor que coloca Jerusalém acima, que coloca o seu povo acima das outras nações. Então os versos 1 e 2, nessa primeira parte do texto, estão dizendo isso. Olha, a cena mudou. Porque há uma preocupação nas Escrituras que Israel, voltando do cativeiro, lembre-se, a profecia acontece antes do cativeiro. Deus já está aqui preocupado, Deus já está tomando conta, tem cuidado com o seu povo, dando ao seu povo condições de voltar de forma correta. Sim, não basta voltar do cativeiro, tem que voltar de forma correta. É por isso que você tem Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 últimos livros do Antigo Testamento, são chamados os profetas pós-exílio. Eles atuam em Jerusalém, mas eles atuam depois do exílio. E o que eles estão fazendo? Eles estão ajustando Israel para que Israel volte do jeito certo. O que significa isso? Com a identidade correta. A cena mudou, vocês não são mais escravos, vocês não estão mais no cativeiro, vocês estão voltando para Sião. E vocês têm que se lembrar que vocês são um povo que carrega o nome de Deus. Vocês têm que voltar do jeito certo, vocês têm que voltar compreendendo quem que vocês são. É por isso que o nosso texto vai falar do Egito, vai falar da Assíria, vai lembrar os feitos de Deus. E se você for ler os 3 profetas que eu citei, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai ver que o trabalho deles é esse: colocar de volta à mente do povo a identidade do povo. E se você for para o Novo Testamento, você vai ver que cada vez que João escreve, que Paulo escreve, que Pedro escreve, que cartas são escritas às igrejas, a ideia não é lançar alguma coisa nova. A intenção não é mostrar uma visão nova de alguma coisa. Sempre que os apóstolos escrevem as cartas do Novo Testamento para corrigir erros na igreja, eles levam a igreja de volta à cruz. De um jeito ou de outro, eles levam a igreja de volta ao Evangelho da graça de Cristo. A pregação que você tem acompanhado na carta aos Coríntios, como hoje pela manhã, você viu como Paulo faz isso o tempo todo, e nós vamos continuar vendo isso ao longo do livro. Não é assim, se dizer simplesmente: olha, vocês são reis e vocês vão reinar. Não! Se vocês têm alguma coroa para colocar na cabeça agora, é porque primeiro vocês estiveram nus, pobres, doentes, cegos aos pés da cruz. E depois que estiveram lá, e depois que reconheceram isso, foram erguidos por Jesus. É Ele quem dá a volta por cima. Mas se pede do povo: levante, sacode a poeira, muda a visão, muda as lentes com que você está vendo. Essa era a palavra para eles. Essa é a palavra para nós. Nós somos filhos da graça de Deus. Nós cantamos isso aqui. É a graça que nos faz continuar e perseverar num mundo que é oposto. Não é porque nós sejamos muitos. Essa igreja pode crescer para 10 mil membros. Não é isso que fará com que ela continue pregando o Evangelho e conquistando as trevas. Não é. Ela podendo ter muito dinheiro, talvez, na conta bancária. Isso pode ser até uma armadilha em algum momento. Embora eu não seja contra isso, não. Pode continuar fazendo as suas contribuições. Mas o que faz a igreja ir para frente, o que faz a igreja conquistar as trevas, o que faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, é a graça do Senhor. Mas a igreja precisa ter a visão correta, precisa ter a identidade correta. Israel precisava voltar do exílio do jeito certo. Vista a roupa correta, vista a roupa fina.
Já não vai ter mais incircunciso, mais imundo aqui. Jerusalém cativa, livre-se das suas correntes, do seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Eu lembro de Martin Lloyd Jones uma vez pregar um sermão dizendo que muitos cristãos dão um péssimo testemunho porque eles parecem que estão sempre cativos, parece que eles ainda estão presos. Irmãos, sofrimentos nós vamos encontrar, doenças nós vamos enfrentar, em algum momento a morte vai nos interceptar o nosso caminho, sob o comando do Senhor, mas isso vai acontecer. Exceto para aquela geração que estiver viva quando o Senhor Jesus voltar, mas eu acho que a maioria de nós aqui talvez passe por isso. Nós vamos ter relacionamentos que serão destruídos e que terão que ser reconstruídos. Nós vamos ver entes queridos sofrerem. Talvez a nossa fonte de renda nos seja tirada. Mesmo os alvos que nós temos dentro do ministério cristão, seja na igreja local, seja no campo missionário, podem ser tirados de nós. Paulo, mais de uma vez, ficou sem saber agora o que eu faço. Basta ler o livro de Atos. Mas é a graça que vai continuar nos impulsionando. E por isso nós precisamos ter as lentes corretas, vestir as roupas certas. Na oração feita aqui, diz que nós vamos vestir, a nossa irmã diz, vamos vestir as roupas brancas. E ela se referia, como deixou bem claro, à presença do pecado. Mas diante de Deus nós já estamos com roupas brancas. Eu estou usando aqui a linguagem do Apocalipse, espero que ninguém me cancele aí por estar falando roupas brancas, porque é o que está na Bíblia. A ideia é essa, a pureza do pecado. Ao invés de trapos de imundície, roupas alvas como a neve. Diante de Deus nós já estamos assim, e quando chegar aquele grande dia, finalmente a presença do pecado será tirada de nós, e então nós experimentaremos isso. Mas Deus já nos olha assim. Então o convite aqui é, olhe corretamente a sua volta, vista as roupas certas e prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Você está pronto para o que Deus quer fazer na sua vida? Não, eu não estou dizendo que Ele vai fazer grandes coisas de forma que você vai começar a ganhar muito dinheiro, sua doença vai ser curada ou qualquer coisa desse tipo. Não, e Deus pode fazer essas coisas, sim. Mas você está pronto para Ele usar você? Ou será que a sua visão ainda está lá com corrente no pescoço? O profeta está dizendo, sacode isso. Você foi chamado para outra coisa, você foi chamado para ser um atalaia, você foi chamado para proclamar uma mensagem. Então a primeira parte é essa. A segunda parte não está em versos, como o hebraico apresenta, e a nossa versão apresenta bem isso aí. Você vê que ela está em prosa, é uma espécie de narrativa, mas na verdade é um comentário que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor diz assim, por nada vocês foram vendidos, sem dinheiro serão resgatados. A ideia é que não havia uma razão entre os povos para que o povo de Deus fosse levado cativo. Não é que Israel tivesse feito qualquer ofensa à Síria ou à Babilônia. Não, quem fez aquilo foi o próprio Deus. Só que Deus está olhando agora para esse nível inferior, onde as nações se embatem. E o que aconteceu foi o seguinte, a Babilônia, primeiro veio a Síria, e a Síria simplesmente atacou o reino do norte, porque queria conquistar, e depois veio a Babilônia e fez exatamente a mesma coisa. Sem nenhuma razão, sem nenhuma provocação, sem nenhum motivo. E Deus disse, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Essas nações não têm direito sobre o meu povo. Eles acham que têm. Quando a Síria chegou, achava que tinha. Assim como o antigo Egito, que vai ser citado aqui. Então, quando o povo desceu lá para o Egito, por que foi para o Egito? Porque havia um israelita lá. Um israelita que estava salvando o Egito, salvando boa parte do mundo e salvando sua própria família. E o povo vai para lá, e o povo cresce lá, e daqui a pouco o Egito acha, eles são nossos. Nós fazemos com eles o que nós quisermos, vamos escravizá-los. Depois a Síria fez isso. Depois a Babilônia fez isso. Mas o Senhor está dizendo, não houve provocação, não houve nada. Por que eles estão fazendo isso? Nesse nível, o povo foi vendido sem dinheiro, por nada. E vai ser resgatado da mesma forma. Porque quem tem direito sobre o povo de Deus é aquele que dá nome ao povo, é aquele cujo nome está sobre o povo, é o próprio Deus. Deus é o único que trata com o seu povo. Deus não passa o seu povo para outro tratar, Ele sempre cuida do seu povo, mesmo quando Ele usa os assírios, mesmo quando Ele usa os egípcios, mesmo quando Ele usa os babilônios.
Mesmo quando ele usa o diabo. E você vem à sua mente logo o livro de Jó. É Deus que está controlando a situação toda. É Deus que está tratando com o seu povo, não é o diabo. Não são os assírios, não é o Egito, não é a Babilônia. Porque assim diz o Senhor, o meu povo, no princípio, desceu ao Egito, para nele habitar a Assíria. Muitos séculos depois, sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos. Imagina aquela torcida, né? Em cima da derrota do time adversário. Aumenta isso que você vai entender o que está escrito. Eles dão uivos e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. É o nome de Deus. Só que Deus guarda o seu nome. Deus sempre zela pelo próprio nome dele. E o povo de Deus leva o nome de Deus. Por isso meu povo saberá o meu nome. Você imagina? Cadê o Deus de vocês? Onde é que está o Deus de vocês? Ó, vocês estão cativos aqui na Síria. Ó, vocês estão cativos aqui na Babilônia. E aí, cadê esse Deus? E o povo envergonhado não tem o que responder. Porque foi pelo pecado do próprio povo que ele foi levado cativo. Os assírios não sabem disso. Os babilônios não sabem disso. Eles não levam isso em conta. Mas o povo sabe. E Deus sabe. E pelo menos duas pessoas aqui sabem. Deus e o próprio povo. Eles ficam lá quietos, aguardando o que o Senhor vai fazer com eles. E o Senhor decidiu o que o Senhor vai fazer com eles. O Senhor decidiu o que sempre tinha decidido, se eu estiver correto com essa gramática. Ele não mudou nada do que ele ia fazer. O meu povo continuará sendo o meu povo, a minha aliança continua valendo. E, inclusive os termos da aliança, em que eu disse que estabeleceria uma nova aliança, superior a essa, e uma que não pode ser quebrada. É por isso que no versículo 6 se diz, por isso meu povo saberá o meu nome, por isso naquele dia saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Está interessante isso? Você notou o que foi feito aqui? Porque geralmente quando a gente usa a expressão eis-me aqui, você pensa logo num ser humano respondendo a Deus, não é assim? É Samuel ouvindo lá Samuel, aí ele vai falar com Eli, ele diz, não te chamei. Aí segunda vez Samuel, aí ele, o que foi Eli? Aí ele, não sou eu que estou te chamando. Próxima vez que você ouvir isso, responde, eis-me aqui. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. É os homens que a gente espera responderem assim, não é? Eis-me aqui. Você encontra isso muitas vezes no Antigo Testamento. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que Isaías foi inclinado a dizer naquela situação. Quem irá por mim? O próprio Isaías respondeu assim. Então é muito, muito, muito gracioso, muito interessante quando você ouve Deus dizer, eis-me aqui. E a forma mais contundente, mais intensa com que Deus disse, eis-me aqui, foi quando Jesus veio. Não tem jeito de Deus dizer um eis-me aqui mais sonoro, mais intenso do que esse. Ele mesmo assumir natureza humana, se colocar no nosso meio para nos resgatar. Está dizendo, eis-me aqui. Você já experimentou a graça de entender em alguns momentos da sua vida, geralmente isso acontece quando a gente está aflito, que Deus diz para você, de que Deus já disse para você, de que Ele já tem dito isso e Ele sustenta o que disse. Eis-me aqui. Porque às vezes nós somos tentados a procurar Deus em outro lugar. No meio da situação difícil, no meio da angústia, no meio do problema que a gente não está conseguindo resolver, daquilo que nos ataca e nos coloca para baixo, nós começamos a olhar para o alto, a olhar para os lados, onde é que está Ele, onde é que está Ele? Ele já disse, eis-me aqui, o meu povo vai conhecer o meu nome, por isso naquele dia saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. É Deus dizendo, eu estou do seu lado, onde você pensou que eu estaria? Eu larguei a glória dos céus e vim. O que você acha que eu vou deixar de fazer por você? Não foi eu que inventei isso não, meu. Foi o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Tipo, tem alguma coisa que ele vai deixar de fazer?
Porque já entregou o que havia de mais precioso, o Filho. Eis-me aqui. Esse interregno, esse intervalo aqui, no meio das poesias, é para Deus comentar e dizer, olha, eles levaram o meu povo por nada, eles estão pensando que são donos do meu povo. Não são. Eu sou o Senhor do meu povo. O meu povo leva o meu nome. E o meu nome não será blasfemado para sempre, como pensam os demais, não. O meu povo vai conhecer o meu nome e vai entender que sou eu quem diz, eis-me aqui. Você entendeu? Quando tudo ao nosso redor parece indicar que há poderes maiores que nós, irmãos, pense nos discípulos, sem dinheiro, sem emprego, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles não eram mais pecadores, não eram mais pescadores, não eram mais cobradores de impostos, não eram mais membros de partidos de extrema esquerda, como havia um pelo menos lá. Não. Eles agora eram discípulos de Cristo com a missão, a grande missão de Deus de vão por todo mundo, pregam o evangelho para toda criatura. Sem dinheiro, sem estrutura, sem um governo por trás dando apoio. Pensa neles. Quando parecer que as coisas estão desmontando ao nosso redor, quando parecer que os homens, os governantes, os poderosos deste mundo estão fazendo e acontecendo, pensa nos discípulos e pensa em Deus dizendo, eis-me aqui, o povo é meu, é o meu nome que eles carregam, e é assim que vai continuar sendo. Eu não abro mão nem do meu nome, nem do meu povo. Eu estou com eles. Isso vai ficar cada vez mais claro, porque no final vai dizer, é o Senhor que vai adiante deles. Voltamos para a poesia no verso 7, nos versos mais conhecidos, talvez, desse capítulo, porque estão lá no Novo Testamento. Eles apontam não somente para aquilo que aconteceu com Israel quando voltou do cativeiro, mas aponta para a mensagem evangélica, a mensagem que só pode ter sua plena execução depois da vinda de Cristo. E é por isso que Paulo vai utilizar esse trecho na sua carta aos Romanos. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Note bem, parece que há uma batalha, parece que há algum tipo de luta ou alguma coisa assim, mas nada disso é descrito aqui. O que é descrito aqui é o resultado. É o maratonista, é o que sai lá correndo para dar a notícia. Vencemos e cai morto. Lembra da história? Ou da lenda, tanto faz. Mas a lenda, se for lenda, é muito bonita, não é? Ela tem um conteúdo. Como não é Bíblia, eu não preciso dizer que é literal. Mas depois da vitória dos espartanos lá, vem um, só sobra um. E segundo a lenda que eu mais gosto, dá a notícia e morre. Vencemos, acabou. Quão formosos são os pés do que, sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas, do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a Sião, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o quê? O que está escrito aí? O seu Deus reina. Olha só. Ah, não é a Babilônia? Não. Mas não era a Síria? Não. Não era o Egito? Não. Não são os países déspotas, os ditadores? Não são as potências religiosas anticristãs? Não. O seu Deus reina. Irmão, de vez em quando a gente tem que dizer isso para a gente mesmo, uns para os outros, né? Estou tentado a dizer, vire para o seu irmão e diz aí, o seu Deus reina. Só que quando a gente faz isso, parece que dá um sentido completamente oposto ao que o profeta quer. O que o profeta vê aqui, a imagem que está sendo formada nessa terceira parte, é a seguinte. Lá perto de Jerusalém, mesmo no meio das ruínas, alguém vê, um vigia vê alguém que vem correndo. E essa pessoa vem correndo, talvez seja até mais de um. E eles vêm. E quando vão se aproximando, não é um semblante de tristeza. Eles estão cansados, mas há um olhar diferente. Há alegria. Há uma coisa que não dá para esconder. E quando eles chegam perto, o que aconteceu? O que aconteceu com Israel? O que aconteceu com Jerusalém? O seu Deus reina. Quem é rei acima do Senhor? Ninguém. Ele reina. Somente Ele reina.
todos os que reinam, reinam abaixo dele. Todos os que têm o título de reis, de governantes. Aquela lista que o livro de Apocalipse faz alguma coisa. Os reis, os governantes, os poderosos deste mundo. Todos eles desabam, todos eles derretem, todos eles estão abaixo do trono do capítulo 4 e do capítulo 5 de Apocalipse. O seu Deus reina. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos eles veem o quê? O retorno do Senhor a Sião. Note, não falou o retorno do povo a Sião. Você sabe que é o povo que está retornando, mas quando o povo retorna, é o testemunho de que Deus não abandonou Sião, Deus não abandonou Jerusalém, Deus não abandonou nem abandona o seu povo. É por isso que a descrição é de Deus, o Senhor, Yahvé, voltando a Sião. O seu Deus reina. Gritem de alegria, juntos exultem, ó ruínas de Jerusalém. Você notou que é quase um salmo isso, né? Tem pelo menos um salmo em Isaías, que é o capítulo 12. Mas há alguns outros trechos. Mas aqui você notou que o profeta volta à mesma entonação dos versículos 1 e 2, em que ele disse, olha, muda a roupa é de festa, a roupa é roupa fina, tira essa corrente daí, esses trapos não cabem mais, a cena é outra, mudou completamente. Gritem de alegria, versículo 9, juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém. Agora você vê bem, a figura é como as ruínas estão lá, e elas começam a cantar. Eu acho que nem Disney, nem Pixar iam fazer isso, né? Eles colocam bichinhos para cantar, carros para cantar, você vê árvores cantando, mas ruínas cantando, bom, eu ainda não vi, talvez eu não tenha visto tudo. Aqui o profeta diz, as ruínas cantem. Ruínas são símbolos de fracasso, de derrota, de esquecimento, de fim. Não quando o seu Deus reina. Quando o seu Deus reina, ruína é sinônimo, é símbolo, melhor dizendo, de reconstrução, restauração, redenção. O seu Deus reina, então gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, Ele remiu Jerusalém. Verbos no passado, de algo que ainda vai acontecer, porque tão certo como está escrito, o Senhor fará. Todas as promessas são cumpridas. A igreja, às vezes, parece estar em ruínas, irmão. Se você estuda a história da igreja, em alguns momentos da história, parece que a igreja sumiu. Parece que só vê ruínas ali. Mas não, o seu Deus reina. E as ruínas começam a cantar de alegria. O que foi a reforma protestante? No século XVI, o que acontece ali? Ruínas. Uma Europa que não tinha resposta para a morte, que temia a morte, a peste negra tinha, aquilo sim foi pandemia e genocídio. Não morreu 600, não, morreu aos lotes de milhões assim, devastando, e não havia resposta, e a igreja tinha perdido em grande parte a consolação do Evangelho. O mundo vindouro era uma incógnita terrível, o inferno assustava com toda a força, e a igreja dava carga para isso. Aí alguém começa a pregar, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí? E aí vem o alívio, a corrente cai das mãos, dos pulsos, dos tornozelos, do pescoço, a corrente cai. A culpa do pecado passou. A ira de Deus foi satisfeita na cruz. E a única coisa que eu posso fazer é receber isso como algo gratuito que me é oferecido. Eu não posso fazer mais nada. E feito isso, Ele me restaura. O seu Deus reina. Ruína, cante de alegria. Porque você não vai ser mais ruína. Você não vai continuar sendo ruína. Você vai ser restaurado. O Senhor desnudou o seu santo braço. Essa é uma das figuras mais maravilhosas da Bíblia para dizer Deus resolveu que vai agir nesse momento. Porque Deus está sempre agindo. Não, Deus está sempre operando. Nunca pense que Deus está parado. O que houve?
cochilei um pouco. Não, o salmista diz, eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. E o guarda da igreja muito menos. O Senhor olha sobre a sua igreja, aquela figura do Cristo glorioso que anda entre os candelabros lá em Apocalipse capítulo 1, que tem 7 estrelas na sua mão, que significa a liderança, a condução das próprias igrejas, de toda a sua igreja. Sempre atento, olhando cada uma delas. Ele tem uma mensagem para cada uma delas ali, o que significa que ele já tomando conta de sua igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Não dormita. Não dorme o guarda de Israel. Mas tem um momento que a ação dele fica explícita, fica clara. Nós gostamos disso, né? É nesse momento que a gente grita aleluia. Como foi que disse nosso irmão aqui? A verdade, irmãos, Deus está agindo o tempo todo. Se a gente fosse bem específico aqui, não existe nem o ordinário, nem o extraordinário de Deus. Ele age o tempo inteiro ele toma conta de você, toma conta da igreja. Cada reunião nossa é milagre da graça. Por isso que a gente não pode se acostumar simplesmente com isso. Sempre atento, sempre tomando conta. As ruínas não serão mais ruínas. O Senhor desnudou o seu braço, significa agora Ele vai agir. Essa figura de que Ele fez isso, sabe? E diz o seu santo braço. O seu poderoso braço, santo aqui, significa o sentido mesmo aqui, é de que ele vai deixar as nações tremendo quando elas olharem que a santidade, que eles não conhecem direito, que eles não sabem direito o que é capaz de ficar a favor de pecadores. Ou seja, a santidade de Deus é capaz de lutar ao lado de pecadores, de seres humanos, como Israel, como você, como eu. Por isso o texto diz, o seu santo braço à vista de todas as nações, de todos os confins da terra. E aqui talvez quando você pensasse que o santo braço de Deus foi desnudado para que ele descesse a mão, o punho fechado em ira, não, vem uma coisa completamente diferente. É por isso que eu falei, parece ser muito bom para ser verdade, não é? Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. No caso específico aqui, verão a restauração do povo de Deus. Isso seria um grande testemunho. Como diz o salmista, o Senhor encheu a nossa boca de risos quando nos trouxe de volta a Sião. As outras nações vendo isso, gente, eles não foram, eles já não tinham acabado, eles já não eram ruínas, agora estão de volta. Como é que acontece isso? Porque o Deus deles é Deus verdadeiro. O Deus deles toma conta deles. O Deus deles está sempre ao lado deles. Que é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 4, junto com aquele texto que eu citei, sobre que gente inteligente, né, que gente sábia, que grandes mandamentos são, também está lá escrito, que nação tem um Deus como o nosso, sempre presente, quando nós o invocamos? Porque está sempre ali. Então esse é um bom testemunho das nações. Eu citei há pouco a mensagem de Lloyd Jones, que ele fala sobre certos crentes que estão sempre para baixo, tristes, parece que estão com a corrente aqui. Irmãos, haverá momentos de sofrimento, mas há muitos momentos também para a gente louvar a Deus, a gente tem que deixar isso claro. A gente não pode apresentar a mensagem do Evangelho sempre como sendo, olha, estou sofrendo e não sei o quê. Não tem alegria nesse troço, não. A gente só sorri quando canta aqui. Não importa se as pessoas vão acreditar em você ou não, você proclama, deixa o resto com o Espírito Santo. Nós fomos ruínas, agora nós somos casa de Deus. Santuário do Altíssimo, como Paulo diz em 1 Coríntios. A última parte, o encerramento, parece que quer enfatizar os versos 1 e 2, o começo, dando agora direção e urgência. Vamos logo com isso. Fora, saiam de lá, não toquem coisa impura, saiam do meio dela, purifiquem-se vocês que levam os utensílios do Senhor. Não é uma referência somente aos levitas, é uma referência aqui a todo o povo de Deus. O contexto do capítulo exige que a gente não limite aqui. Todos vocês que são do Senhor, que fazem as coisas do Senhor, que fazem o serviço do Senhor, saiam de lá, vamos embora, é hora de vocês irem mesmo, não é mais para ficar aqui.
Vocês foram libertos, vocês foram redimidos, vocês foram restaurados. As ruínas ficaram para trás, agora são casa de Deus. Então agora vão. Porque vocês não sairão às pressas. Não vai ser como no Egito. Nem partirão como quem foge. Porque o Senhor irá diante de vocês e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Lembra do Salmo 23? O pastor, ele vai à frente e depois que você entra em casa, ele fecha as portas e você está seguro. Meus irmãos, Deus vai manter a igreja dele, Deus vai manter você que é discípulo de Jesus. O Senhor Jesus vai manter, porque Ele sempre vai honrar o próprio nome dEle. O seu nome sempre será exaltado. Por algum tempo os homens pensam que podem blasfemar do nome de Deus, que podem fazer aqui como os opressores que uivavam, blasfemando. Mas o Senhor zela pelo seu nome, e o nome dele Ele pôs sobre o seu povo. O Israel do Antigo Testamento. A igreja formada por gentios e judeus. Por judeus e não judeus. E Ele vai continuar tomando conta disso. Do seu povo, por causa do seu grande nome. Essa é a nossa segurança. Deus jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome, conforme diz Hebreus, não é? Não tendo mais ninguém, quando Deus resolveu fazer um juramento, ou seja, formalizar a coisa, Ele chega lá, bom, eu juro por mim mesmo. Não tem mais ninguém acima. E não tem compromisso, não tem aliança superior a essa. É nessa aliança que nós estamos, essa aliança que não pode ser quebrada, essa aliança que não pode ser dilacerada por nós. Não existe cativeiro para essa aliança. Não tem assim, ó, quebrar a minha aliança, vão para cativeiro, não. O Senhor vai adiante, e o Senhor é a retaguarda. Ele garante que ninguém vai se perder pelo caminho, que ninguém vai errar o caminho, e ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar para trás. Todos os eleitos de Deus entrarão na casa eterna. Isso é tão certo como o fato de que Ele disse que enviaria Jesus, enviou Jesus. Como o fato de que Jesus disse que daria a sua vida pelas suas ovelhas e deu a sua vida pelas suas ovelhas. E Ele disse, ninguém as arrebata das minhas mãos. Portanto, irmão, eu encerro dizendo, não importa o que você vir, que situações você olhar, você vai chorar, você vai tremer, você vai ficar apreensivo, a adrenalina vai ser jogada na sua corrente sanguínea, e você vai passar por todas essas coisas que todos os crentes passaram em todas as épocas. Mas lembre, a mensagem que o Senhor Jesus trouxe, e Ele é o grande atalaia, Ele é o grande proclamador, Ele é quem trouxe primeiramente a mensagem dizendo, o seu Deus reina. Lembre-se disso. Quando a aflição vier, lembre-se, o meu Deus reina. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, o grande atalaia, o grande proclamador das boas novas. E aí, eu começo a descansar nele, mesmo com a situação ao meu redor, parecendo tão instável como tantas vezes se nos parece. Aquele que começou a boa obra em nós, vai levá-la até o dia final. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque a Tua palavra, séculos, muitos séculos antes de Cristo retornar, de Cristo vir à terra, já nos alertava e já nos preparava para a grande redenção, para o modo como devemos agir. Nós te louvamos porque Tu fizeste isso com o povo de Israel na antiga aliança e Tu fazes isso com a igreja. E nós podemos permanecer firmes, Senhor, confiando não em nós mesmos, mas nas Tuas grandes e maravilhosas promessas firmadas em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, para que nos lembremos de que as correntes já foram partidas, de que as vestes já foram trocadas e que nós devemos andar como aqueles que caminham para a grande celebração das bodas do Cordeiro. Dá-nos graça, Senhor, para participarmos disso com todo o nosso ser, todo o nosso coração e para levarmos muitos junto conosco também, Senhor. Pedimos a Tua graça nesse sentido e pedimos que Tu abençoes a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Também aqueles que nos acompanham pela transmissão, sejam abençoados pelo Senhor. Nós oramos assim,
no precioso nome de Jesus. Amém.